Olá, bem-vindos à segunda parte 2. Férias de verão A. Sua arte é muito linda. Você fala sozinha? Perguntou Aled em voz alta. Era fim de julho e as aulas tinham terminado e estávamos no meu quarto. Eu estava no chão, rascunhando ideias para o meu primeiro episódio de University no laptop. Sempre levava meu laptop comigo para a casa dele porque Aled tinha uma coisa estranha de não querer que ninguém usasse seu laptop. Ele brincava dizendo achar que a sua mãe o vasculhava em segredo enquanto ele estava na escola e que isso o deixara paranoico. Eu achava bem justo. Não ia querer que ninguém visse meu histórico de navegação, nem mesmo o Aled. Algumas coisas realmente precisavam ser mantidas em segredo. Ele estava sentado na cama escrevendo o roteiro. O rádio estava ligado e o sol brilhava com um feixe de luz no tapete. Às vezes, falei. Falo, se não houver ninguém por perto. Acontece por acidente. Ele não disse nada, então perguntei. Por quê? Ele parou de digitar e olhou para a frente, apoiando o queixo em uma das mãos. Eu estava pensando, dia desses, a respeito do fato de eu nunca falar sozinho. Pensei que podia ser normal, mas aí me perguntei se na realidade era estranho. Eu achava que falar sozinho era esquisito. Falei. Minha mãe havia me flagrado fazendo isso várias vezes e riu de mim. Nós dois nos entreolhamos. E aí, quem é o esquisito? Perguntei sorrindo. Não sei, disse ele dando de ombros. Às vezes eu acho que, se ninguém falasse comigo, eu nunca mais falaria. Isso parece triste. Ele hesitou. É sim. Tudo com Aled era divertido ou bom. Normalmente, as duas coisas. Começamos a perceber que nem sequer importava o que fazíamos juntos, porque sabíamos que, se estivéssemos juntos, nos divertiríamos. Comecei a me sentir menos envergonhada em relação a todas as coisas esquisitas que fazia, como repentinamente cantar músicas sem nenhum contexto, ou a minha base de dados infinita de fatos enciclopédicos aleatórios, e aquela vez em que comecei uma conversa por mensagens sobre os motivos pelos quais queijo era comida, que durou 4 horas. Eu implicava com ele por ter cabelos tão compridos até ele dizer, um dia, de um jeito bem claro, que queria usar os cabelos daquele jeito, então parei de perturbá-lo. Jogávamos videogames ou jogos de tabuleiro, assistíamos a vídeos no YouTube, a filmes ou a programas de TV, assávamos bolos e biscoitos ou pedíamos comida. Só podíamos fazer coisas na casa dele quando a mãe não estava. Por isso, na maior parte do tempo, ficávamos na minha casa. Ele aguentava enquanto eu gritava com Moulin Rouge, e eu aguentava enquanto ele repetia todas as frases de Volta para o Futuro. Tentei aprender a tocar violão com o violão dele, mas desisti porque era péssima. Ele me ajudou a pintar um mural de uma paisagem noturna da cidade na parede do meu quarto. Assistimos a 4 temporadas de The Office. Ficávamos no quarto um do outro com os laptops no colo. Caíamos no sono a qualquer hora do dia. Eu sempre o convencia de que era uma boa ideia fazer sessões de Just Dance. Descobrimos que éramos muito apaixonados por banco imobiliário. Eu não fazia lição de casa quando estava com ele. Ele não lia nenhum texto da faculdade quando estava comigo. No centro de tudo isso estava a University. Começamos a rascunhar coisas para a arte do vídeo e a colar todas as nossas ideias na parede do meu quarto. Mas havia tantas ideias que demoramos tempo demais para nos decidir em relação a qualquer coisa. Aled havia começado a me pedir conselhos enquanto planejava episódios futuros e a me dar spoilers, e eu me sentia tão pouco merecedora que quase pedi para ele parar. Quase. Acho que isso não está dando certo. Falei depois de termos permanecido em silêncio por um tempo, rascunhando e digitando. Aled olhou para mim e eu me afastei para mostrar o que estava desenhando no Photoshop. Uma paisagem da University com as luzes piscando e as ruas escuras. Acho que as formas estão erradas. Tudo está pontudo e quadrado demais e está muito bidimensional. Disse ele. Fiquei me perguntando se ele sabia do que eu estava falando. Sempre me via repentinamente dizendo coisas que não faziam sentido na frente de Aled, e acho que às vezes ele só fingia entender. Talvez. Não tenho certeza. Não terminei a frase. Tomei uma decisão. Eu me inclinei para a frente, procurei embaixo da cama e peguei meu caderno de rascunhos. Abri, folheei e encontrei o que estava procurando. Outro desenho da cidade, mas nesse, a cidade parecia totalmente diferente. Era mais como uma vista aérea e os prédios eram curvos e suaves, como se estivessem dançando ao vento. Eu nunca tinha mostrado meus cadernos de desenho a ninguém até então. O que acha de algo assim? Perguntei mostrando o desenho a Aled. Lentamente, ele tirou o caderno das minhas mãos, olhou para o desenho por um instante e disse: Sua arte é muito linda. Tossi disfarçando. Obrigada.
falei. Algo assim seria ótimo, disse ele. É? É? Tá. Aled continuou olhando para o caderno, passou os polegares pelas bordas e se virou para mim. Tudo isso é coisa da University? Hesitei e assenti. Ele voltou a olhar para o caderno. Posso dar uma olhada? Eu sabia que ele ia pedir e me senti absurdamente nervosa por deixar, mas acabei dizendo, claro que pode. Anjo. Aled pegou uma gripe alguns dias depois, mas ainda estávamos querendo que o meu primeiro episódio fosse lançado no dia 10 de agosto, por isso continuei a visitá-lo enquanto estava doente. Além disso, eu estava começando a me acostumar a vê-lo todos os dias e me sentia meio solitária quando não o via. Nenhum de meus amigos da escola andava falando comigo. A mãe de Aled parecia nunca estar em casa. Perguntei o motivo e ele disse que ela trabalhava muito. A única coisa que eu sabia era que ela estabelecia horários rígidos para ele voltar para casa. Aled tinha que voltar até às 8 da noite. Toda noite. Mas só. Uma tarde, deitado na cama embaixo do cobertor, com a paisagem da cidade tremendo, ele disse, não entendo por que você não para de vir aqui. Eu não soube bem se ele estava se referindo a quando estava doente ou de modo geral. Somos amigos, falei. Sei que sou hilária, mas também sou preocupada. Mas isso não é divertido para você, disse ele com uma risada fraca. Estou doente. Os cabelos dele estavam oleosos, separados por tufos. Eu estava sentada no chão, totalmente concentrada no sanduíche que preparava para ele com os diversos itens que eu tinha trazido de casa em uma caixa térmica enorme. Não sei, eu estaria sozinha se estivesse em casa. É ainda menos divertido. Ele resmungou e disse, não entendo. Eu ri. Não é isso que amigos fazem? Naquele momento, percebi que eu não tinha certeza. Ninguém nunca tinha feito nada parecido por mim antes. Era esquisito. Eu estava ultrapassando uma barreira, invadindo o espaço pessoal dele, sendo muito grudenta. Eu... não sei, murmurou. Bom, é você que tem um melhor amigo. Eu me arrependi assim que terminei de falar, mas nenhum de nós podia negar que era verdade. Dan? Ele não me visitaria enquanto eu estivesse doente, disse Aled. Não tem motivo, seria entediante. Não estou entediada. Falei porque era verdade. Tenho você com quem conversar e sanduíches para fazer. Ele riu de novo e escondeu o rosto embaixo do cobertor. Por que você é tão legal comigo? Porque sou um anjo. É sim. Ele esticou o braço e me deu um tapinha na cabeça. Estou platonicamente apaixonado por você. Isso foi literalmente a versão menino-menina de sem viadagem, mas valorizo o sentimento. Pode me dar o sanduíche agora? Ainda não. Acho que o equilíbrio entre batatinhas e queijo não está perfeito. Depois de comer o sanduíche, Aled adormeceu. Então eu deixei uma mensagem no quadro branco dele. Fique bem logo, com um desenho, eu dirigindo uma ambulância, e voltei para casa, percebendo que o X da questão era que eu não sabia bem como me comportar com amigos. Muito burra. Só entendi porque Caris queria andar comigo quando percebi que ninguém queria ser amigo dela e, essencialmente, eu era a única opção. Isso me deixou um pouco triste porque eu sabia que, se ela pudesse escolher, provavelmente teria escolhido outra pessoa. Ela só gostava de mim porque eu a ouvia. Quando mudamos para a Academy, depois que a nossa escola pegou fogo, ela começou a falar menos sobre seus amigos de escola, apesar dela não me contar o porquê. Eu imaginava que era porque não havia o que ser dito, nem ninguém sobre quem conversar. Por que você conversa comigo todo dia? Perguntou ela em um dia de primavera no caminho para a escola. Eu não sabia se devia dizer que era porque ela falava comigo todos os dias, ou porque eu não tinha ninguém mais com quem conversar, ou porque eu era afim dela. Por que não? Perguntei sorrindo. Ela deu de ombros. Muitos motivos, na verdade. Tipo, quais? Sou um pouco irritante, não sou? Disse ela, e muito burra em comparação a você. As notas dela eram péssimas, eu sabia disso, mas não achava que isso a tornava inferior a mim. De muitos modos, parecia que ela transcendia a escola, não se importava, não sentia necessidade de se importar. Você não é irritante nem burra, falei. Eu achava mesmo que a coisa toda se transformaria em um tipo de romance brilhante. Achava que ela despertaria um dia e perceberia que eu estivera ali ao lado dela desde sempre. Pensava que eu a beijaria e que ela perceberia que eu me importava com ela mais do que qualquer outra pessoa no mundo todo. Iludida. Eu estava iludida. Eu não estava do lado dela de jeito nenhum. Acho que você se daria bem com meu irmão, disse ela. Por quê? Vocês dois são legais demais.
Ela olhou primeiro para baixo, então pela janela e o sol iluminou seus olhos. University, episódio 15. Magia da informática. 84.375 visualizações. University. Sobre a importância da magia nos canos sobre nós. Deslize para baixo para ler a transcrição. Um pouco da magia da informática. Só precisamos disso, amigos. Quando se vive em uma cidade grande como essa, como mais devemos nos comunicar além da magia da informática? Os governantes consertaram toda a tubulação recentemente, uma das poucas boas coisas que eles fizeram por nós. Juro que consigo sentir algo de ruim neles, mas acho que a ignorância é uma bênção. Tenho contato em todos os lugares, mais úteis do que amigos, na verdade. Tenho olhos e ouvidos por todos os lados, vejo e ouço tudo. Estou pronto para o que colocarem no meu caminho. Sei que colocarão algo em meu caminho. Já vi em meus sonhos e em meu espelho da sorte. Consigo ver a 2 quilômetros, a 10 quilômetros. Está vindo. Mas tenho a mágica da informática ao meu favor. Tenho meus amigos. Não, contatos. Muito mais valiosos, caro amigo, como disse. Há magia sobre nossos pés, não só em nossos olhos. Verdade. Francis, minha querida, o que está acontecendo? Minha mãe entrelaçou os dedos e se inclinou para a frente sobre a bancada. O quá? Perguntei, porque estava com a boca cheia de cereal. Você não fez nenhum dever de férias nem se preparou para Cambridge essa semana. Minha mãe ergueu as sobrancelhas e tentou parecer séria. Não deu certo porque ela estava usando um macacão de unicórnio. E você está andando com um alho de cerca de 500% mais do que com seus amigos normais. Engoli em seco. É, verdade. Você tem deixado os cabelos soltos com mais frequência. Pensei que não gostasse de deixá-los assim. Não tenho paciência de prendê-los o tempo todo. Pensei que você preferisse assim. Dei de ombros. Minha mãe olhou para mim. Eu olhei para ela. Qual o problema? Perguntei. Ela deu de ombros. Não é problema. Eu só achei estranho. Por quê? Porque é diferente e incomum. E daí? Minha mãe deu de ombros de novo. Não sei. Eu não tinha pensado nisso, mas minha mãe tinha razão. Nas férias de verão, eu costumava me ocupar fazendo o dever de casa, estudando, estagiando ou trabalhando em um emprego terrível nos restaurantes ou nas lojas de roupas da cidade. Eu não tinha pensado em nenhuma dessas coisas. Você não está estressada nem nada assim, não é? Perguntou minha mãe. Não, respondi. Não, não mesmo. E é verdade, certo? Verdade, sim. Minha mãe assentiu lentamente e disse. Tá bom, só quis ter certeza. Há algum tempo não vejo a Frances da escola. Frances da escola? O que quer dizer? Ela sorriu. Foi algo que você mesma disse há algum tempo. Não se preocupe. Rir e correr. Demorei uma semana em agosto para perceber que Aled estava me impedindo de conversar com a sua mãe de propósito. Eu só sabia algumas coisas sobre Carol Lest. Ela era representante do Conselho de Pais. Era uma rígida mãe solteira. Sempre conversava com a minha mãe quando elas se encontravam no correio do bairro. Quando ela estava em casa, Aled dizia que tínhamos que ir à minha casa ou a outro lugar, porque aparentemente ela não gostava de receber visitas. Isso parecia ser uma desculpa satisfatória até eu conhecê-la. Naquele dia em especial, eu estava pensando em ir à casa dele. Tanto eu quanto Aled dormíamos até tarde, por isso costumávamos nos encontrar às 2 da tarde. Desde nossa ida ao Creams, vínhamos usando nossas roupas estranhas. Eu com uma coleção grande de leggings de estampa esquisita e jaquetas e blusas grandes demais. E ele com shorts listrados, casacos enormes e camisetas largas, além daqueles sapatos verde-limão. Naquele dia, ele estava usando shorts preto e uma blusa de moletom preta e grande, com 1995 estampado com letras grandes e brancas. Os cabelos dele tinham crescido o suficiente para ser repartidos. Sempre achava que ele era mais estiloso do que eu, mas ele sempre achava que eu era mais estilosa do que ele. Normalmente, eu teria que bater na porta, mas naquele dia ele estava sentado do lado de fora me esperando. Brian, o labrador idoso de Aled, estava sentado na calçada e trotou na minha direção assim que saí de casa. Brian já me amava, o que era bom para minha autoestima. Oi, oi, falei para Aled enquanto atravessava a rua. Aled sorriu e se levantou. Tudo bem? Nós só nos abraçávamos na despedida. Agora, acho que era mais especial.
A primeira coisa que eu notei foi que o carro da mãe dele estava na frente da casa. Já sabia o que Aled diria. Pensei que podíamos levar Brian para dar uma volta, disse ele, puxando as mangas para cobrir as mãos. Estávamos no meio da rua quando abordei o assunto. É esquisito que eu nunca tenha nem sequer falado com a sua mãe. Ele fez uma pausa significativa. E? Perguntou, mantendo a cabeça baixa. Sim, tipo, nem sequer a vi. Você já falou com a minha mãe muitas vezes. Imaginei que já éramos próximos o bastante para que eu pudesse fazer uma pergunta constrangedora. Tínhamos feito isso muito na última semana. Sua mãe não gosta de mim? Como assim? Eu já fui umas 20 vezes na sua casa e nunca vi. Enfiei as mãos no bolso. Aled não disse nada, mas ficou apoiando o peso do corpo em uma das pernas e depois na outra. Vamos jogar a real. Ela é racista ou algo assim? Não? Meu Deus, não! Certo. Falei esperando que ele continuasse. Ele parou de andar, boca entreaberta, como se estivesse prestes a dizer algo, mas ele realmente não soube me explicar. Ela me odeia ou sei lá? Perguntei e então ri, pensando que isso suavizaria o tom. Não, não é nada com você, eu juro, disse ele tão depressa, com os olhos tão arregalados, que eu soube que ele não estava mentindo. Eu me dei conta de como estava sendo esquisita. Tá bem, tá bem. Dei um passinho para trás, balançando a cabeça no que eu torci para que fosse um gesto casual. Você não tem que me contar nada se não quiser. Tudo bem, estou sendo esquisita mesmo. Olhei para baixo. Brian estava olhando para mim. Então eu me abaixei e acariciei seu pelo. Ali? Aled virou o rosto e eu também olhei. Ali estava ela, Carol Last, inclinada para fora da janela do carro. Eu nem tinha escutado o carro se aproximando. Ela estava aterrorizante naquele estilo clássico de mãe branca de classe média. Cabelos curtos e tingidos, corpo meio arredondado, um sorriso que dizia, quer uma xícara de chá? E olhos que diziam, vou incendiar tudo o que você ama. Vai sair, querido? Perguntou ela com as sobrancelhas erguidas. Aled estava de frente para ela e eu não consegui ver sua expressão. É, vou levar o Brian para passear. Então o olhar dela me encontrou. Tudo bem com você, Frances, querida? Levantou uma das mãos e sorriu. Faz um tempo que não te vejo. Eu sabia que nós duas estávamos pensando na Caris. Ah, sim, estou muito bem, obrigada, respondi. Como foram as provas? Tudo conforme o esperado? Espero que sim, falei com uma risada forçada. Todos esperamos, riu. Aled precisa de umas notas bem altas se quiser entrar na universidade que quer, não é? Falou olhando para Aled. Mas ele estudou como um doido, então tenho certeza de que vai dar tudo certo. Aled não disse nada. Carol olhou para mim de novo, esboçando um sorriso. Ele tem se esforçado muito, a família toda está orgulhosa. Nós sabíamos que ele seria inteligente desde que era pequenininho. Riu de novo, olhando para cima, como se revivesse uma lembrança. Ele conseguia ler livros antes mesmo de começar o ensino básico. Tinha uma habilidade natural, o nosso Ali. Nasceu para ser um acadêmico. Suspirou e se virou para Aled. Mas todos sabemos que não conseguimos nada na vida se não nos esforçarmos muito, não é? Uhum, disse Aled. Não podemos nos distrair muito, não é? Não. Carol parou e olhou para o seu filho por muito tempo. Falou um pouco mais baixo. Você não vai demorar muito, não é, Ali? A vovó chega às 4 e você disse que estaria em casa. Voltamos antes das 4, disse Aled. A voz dele ficou estranhamente monótona. Então tudo bem, disse Carol com uma risadinha. Não deixe o Brian comer lesmas. Então ela partiu. Aled começou a descer a rua imediatamente. Corri para acompanhar. Caminhamos em silêncio por um minuto. Quando chegamos ao fim da rua, eu disse: Então, ela me odeia ou não? Aled chutou uma pedra. Ela não te odeia. Dobramos a esquina e subimos pelo espaço que separava as casas dos campos e da mata à frente. Brian, conhecendo o caminho, já tinha passado por ali e cheirava a grama um pouco mais adiante. Nossa, que alívio! Falei rindo, mas ainda havia algo. Continuamos caminhando e entramos na trilha pelo milharal. O milho tinha crescido tanto que não conseguíamos ver sobre ele. Depois de mais alguns minutos, Aled disse: Eu só não queria que você a conhecesse. Esperei, mas ele não explicou. Não conseguia, não podia. Por quê? Ela parece legal. Ah, ela parece legal, disse Aled com a voz tomada por uma amargura que eu nunca tinha visto vir dele. Ela não é legal? Perguntei. Ele não estava olhando para mim. Tá, legal. Tá. Aled. Parei de andar.
Depois de mais alguns passos, ele também parou e se virou. Brian estava em algum ponto à nossa frente cheirando milho. Se estiver se sentindo mal, falei repetindo exatamente o que ele tinha dito na noite em que me ensinou toda a matéria de matemática em 1 hora. É sempre bom falar sobre isso. Ele hesitou e também sorriu, como se não conseguisse se conter. Nem sei, desculpa. Ele respirou fundo. É que eu não gosto de nada da minha mãe, só isso. De repente, percebi por que ele teve tanta dificuldade para me contar, porque parece algo muito infantil de se dizer, uma coisa de adolescente. Ai, detesto meus pais, esse tipo de coisa. Ela é horrível comigo o tempo todo, disse ele. Sei que ela pareceu legal ali. Ela só não costuma agir daquele jeito. Riu. Isso tudo parece bem idiota. Não parece, falei. Parece complicado. Eu só meio que queria manter você longe dela. O sol passou atrás de uma nuvem e eu consegui vê-lo direito de novo. Seus cabelos estavam levantados pelo vento. Tipo, quando estamos juntos, não tenho que pensar nela nem nas coisas da família, nem nos trabalhos. Consigo só me divertir. Mas se ela te conhecer, os dois mundos se cruzarão. Ele fez um gesto com as mãos e então riu de novo, mas foi uma risada triste. Isso é muito idiota. Não é não. Eu... Finalmente ele olhou em meus olhos. Eu gosto de andar com você e não quero que nada estrague isso. Eu não soube o que dizer. Então só o abracei. Ele se retraiu um pouco como da primeira vez. Eu literalmente arrancaria uma perna para impedir que isso seja estragado. Falei com o queixo apoiado no ombro dele. Não estou brincando. Eu abriria mão de navegar na internet por 1 ano. Eu queimaria meus DVDs de Parks and Recreation. Cala a boca! Riu, mas levantou os braços e me envolveu pela cintura. Mas não estou brincando. Falei e apertei ainda mais. Eu não permitiria que nada estragasse nossa amizade. Nem pais horrorosos, nem a escola, nem a distância, nem nada. Parece meio idiota e tola essa conversa toda, mas eu não sei o que é. Não sei por que eu me sentia daquele modo, sendo que só o conhecia há 2 meses. Seria por gostarmos do mesmo tipo de música? Seria porque nossos estilos eram os mesmos? Seria por não haver silêncios desconfortáveis nem brigas, por ele me ajudar quando ninguém mais ajudava e por eu tê-lo ajudado quando o melhor amigo dele estava ocupado? Seria por eu adorar a história que ele escrevia, porque eu adorava o Aled? Não sei, não importa. Ser amiga do Aled fazia com que eu me sentisse como se nunca tivesse tido um amigo de verdade antes. Meia hora depois, estávamos falando sobre o novo episódio de University. Aled não sabia bem se Rádio deveria matar seu novo companheiro, Atlas, ou se Atlas deveria se sacrificar por Rádio. Aled gostava da ideia do sacrifício, mas eu disse que Rádio matá-lo seria mais triste e, por isso, melhor, já que Atlas tinha sido seu companheiro por mais de 3 meses. Eu estava meio apegada ao Atlas e achava que ele merecia uma boa morte. Poderia ser um caso envolvendo zumbis, falei, tipo, Rádio ter que matá-lo antes que ele se transforme em um devorador de pessoas faminto. Isso sempre é emocionante. Mas é tão clichê, disse Aled, passando a mão pelos cabelos. Precisa ser algo original, caso contrário não faz sentido. Tá, sem zumbis, dragões, dragões em vez de zumbis. Rádio tem que matá-lo antes que ele se transforme em um dragão. Para ser sincera, é meio chocante que você ainda não tenha colocado nenhum dragão na história. Aled levou a mão ao coração. Credo, sua grosseira. Dragões são melhores que zumbis, fala sério. Mas dragões não são tão tristes quanto zumbis. Atlas poderia muito bem viver uma vida feliz de dragão. Talvez ele devesse viver uma vida feliz de dragão. Então ele não morre. Não, só se transforma em um dragão e voa para longe. Ainda é triste, mas também esperançoso. Todo mundo adora um fim triste, mas esperançoso. Aled franziu o senho. Esperançoso, para uma vida feliz de dragão. É, cuidando de uma princesa ou coisa assim, queimando uns cavaleiros de meia-idade. University é ambientado nos anos 2500. Estamos nos enfiando em um universo paralelo. Entramos em um pasto de ovelhas sem notar que o céu tinha se fechado, e quando começou a chover, levantei a mão para ter certeza de que de fato estava acontecendo. Era verão, fazia uns 22 graus e 5 minutos antes estava ensolarado. Não! Reclamei. Eu me virei para Aled. Ele estava estreitando os olhos para olhar para o céu. Nossa! Olhei ao nosso redor. 200 metros à frente havia um arvoredo, um abrigo. Apontei na direção dele e olhei para Aled. Está a fim de correr? Haha, como é que é?
Eu já tinha começado a correr, partindo em direção às árvores no gramado, com a chuva já pesada o suficiente para os meus olhos arderem. Brian trotando ao meu lado. Depois de um instante, ouvi Aled correndo também. Olhei para trás e estiquei o braço para ele, gritando: Vem! Ele me acompanhou, esticou o braço, pegou minha mão e corremos juntos pelo campo na chuva. Ele riu e eu me lembrei de uma risada de criança e desejei que as pessoas sempre pudessem rir e correr daquele jeito. Rádio. Meu primeiro episódio de University saiu no sábado, dia 10 de agosto. Tínhamos combinado que eu faria uma pequena animação para cada episódio, nada muito longo, apenas uma para os 20 minutos. Um GIF de 4 segundos repetindo-se sem parar. O que eu fiz para esse episódio foi a cidade University, saindo do chão com estrelas brilhando no céu. Analisando agora, até era bem ruim, mas nós dois adoramos naquele momento e acho que é o que importa. Ouvi Aled gravar o episódio na noite anterior. Fiquei surpresa por ele ter permitido. Eu sabia que Aled era mais reservado e calado do que eu, apesar de termos jogado o Just Dance do High School Musical naquela semana. E de dançar, se é que podemos chamar disso, não parecer algo com que ele ficaria bem. Aled apresentando um episódio do University era mais pessoal do que qualquer coisa que eu tinha visto ou ouvido antes, incluído a vez em que batemos um papo às 2 da manhã a respeito do nosso funcionamento intestinal. Mas estava tudo bem para ele. Ele apagou a luz do quarto. As luzinhas acima de nós pareciam estrelinhas e as pontas dos cabelos dele estavam acesas, todas as cores diferentes. Ele se encolheu à sua mesa e mexeu por alguns minutos em um microfone bonito, que deve ter custado muita grana. Eu estava em um puff, com o cobertor dele me envolvendo porque sempre fazia frio dentro da casa. Eu estava cansada. O quarto era azul escuro e etéreo e eu poderia ter adormecido. Olá, espero que alguém esteja ouvindo. Ele havia redigido o roteiro no laptop, repetia frases se as errasse. Enquanto gravava, as ondas de som subiam e desciam na tela do computador. Era como se eu estivesse ouvindo uma pessoa totalmente diferente. Não diferente. Só mais Aled. Aled 100%. Aled sendo ele mesmo. Eu estava ouvindo o cérebro de Aled. Eu viajei como sempre fazia. Eu me perdia na história, esquecia as coisas. Todo o episódio do University termina com a apresentação de uma música. A mesma música toda vez. Um rock de 30 segundos que Aled tinha escrito chamado Não Nos Resta Nada. Mas uma nova apresentação. Só percebi que Aled ia apresentá-la quando ele pegou a guitarra e a plugou no amplificador. Baterias e baixo pré-gravados começaram a tocar pelos alto-falantes, e quando ele tocou a guitarra, estava tão alto que levei as mãos às orelhas para tampar os ouvidos. Foi como sempre era, mas muito melhor pessoalmente, como 1000 guitarras, motosserras e trovões, tudo de uma vez, o baixo fazendo a parede tremer atrás da minha cabeça. Ele começou a cantar daquele jeito, meio aos berros, e eu poderia ter cantado junto. Queria ter cantado junto, mas não cantei porque não queria estragar o momento. Eu já sabia a melodia e a letra. Não nos resta mais nada. Por que você não ouve? Por que não está me ouvindo? Não resta nada. Quando ele terminou, virou-se na cadeira e disse, com a voz baixa de costume, como se tivesse saído de um sonho. E aí, qual voz? Alta, baixa ou média? Eram 10 da noite. O teto do quarto dele parecia uma galáxia. Ele me contou que o pintou quando tinha 14 anos. Você escolhe, falei. Ele puxou as mangas para cobrir as mãos. Eu estava começando a entender o que aquilo significava. Eu disse, hoje é o melhor dia da minha vida inteira. Ele sorriu. Cala a boca. Virou-se de novo para o laptop, o corpo marcado contra o brilho da tela, e disse, acho que a voz média. Gosto mais de rádio andrógeno. February Friday. Meu Tumblr ganhou mais de 1000 novos seguidores em um dia. Estava lotado com recados me dizendo o quanto adoravam minha arte e me parabenizando por ter conseguido trabalhar com o programa pelo qual eu era obcecada. Claro, alguns também diziam o quanto detestavam a arte e me detestavam. Eu estava em todas as tags do University no Tumblr. Minha arte, meu blog, meu Twitter, eu. Eles ainda não sabiam nada sobre mim, na verdade, e por isso eu me sentia muito grata. O anonimato da internet pode ser algo bom de vez em quando. Não havia problema em Aled saber que eu era Toulouse, a artista de University, mas pensar que outra pessoa poderia descobrir ainda me assustava. E claro, quando meu envolvimento com University foi revelado,
fui bombardeada com tweets e perguntas no Tumblr de pessoas querendo saber quem era o criador. Eu já esperava isso, mas isso não me impedia de ficar estressada. Não pude postar nada online durante vários dias depois do episódio sem que viesse uma nova avalanche de perguntas a respeito de quem eu era e de quem era o criador. Assim que mostrei as mensagens para o Aled, ele entrou em pânico. Estávamos sentados no sofá da sala da minha casa, assistindo A Viagem de Chihiro. Ele leu a mensagem na minha caixa de entrada do Tumblr. Quando rolava a página, levou a mão à testa e começou a dizer baixinho: Ai não, meu Deus! Está tudo bem, eu não vou sair contando para eles. Não podemos deixar que eles descubram. Eu não sabia muito bem por que Aled queria manter University em segredo. Imaginei que fosse apenas porque ele gostava de privacidade, porque não queria seu rosto na internet. Parecia meio evasivo perguntar. Tá bom, falei. Tenho uma ideia, disse ele. Ele abriu o Twitter no laptop e digitou um tweet. Rádio@University. February Friday. Eu ainda acredito. Eu ainda ouço. February Friday, falei. Sim, boa ideia. February Friday, ou a seção Cartas a February, produz, provavelmente, as maiores teorias da conspiração dentro do fandom de University. A wiki do fandom explicou muito bem. February Friday e teorias de fandom. Costuma-se acreditar dentro do fandom de University que a série toda é um presente do criador anônimo a uma pessoa por quem se apaixonou. A grande maioria dos primeiros episódios, de 2011, e cerca de metade dos episódios mais antigos, a partir de 2012, tem um trecho, normalmente ao final do episódio, dirigido a um personagem que não aparece nem tem grande influência na história. February Friday. Nesses segmentos, Rádio Silêncio costuma lamentar a incapacidade de se comunicar com February Friday, usando imagens abstratas e metáforas indetermináveis. Normalmente, a sessão não faz muito sentido, levando a fandom a acreditar que é composta por piadas internas que o criador anônimo divide com a pessoa real, representada por February Friday. Uma vez que essas sessões em nada contribuem com o enredo de University e não têm enredo sequencial solto, o fandom afirma que devem ter certa importância ao criador. Muitas tentativas foram feitas para determinar o sentido do que se tornou conhecido como Cartas a February, mas todas as tentativas são apenas suposições e análises objetivas. Por isso, rádio escrever no Twitter sobre February Friday obviamente causou um caos no fandom. De modo breve e inconclusivo, mas mesmo assim, um caos inegável. Todo mundo se distraiu o suficiente para parar de me mandar mensagens exigindo saber quem eu sou e quem é rádio. Desde que conheci Aled, eu vinha pensando muito sobre a conspiração de February Friday, sobre quem February poderia ser, se era uma representação de alguém que ele conhecia. Pensei logo em Caris, mas rejeitei essa ideia, já que as cartas a February eram tão românticas. Até cheguei a pensar em mim em determinado momento, antes de perceber que Aled não me conhecia quando começou a fazer University. Claro, ser amiga de Aled agora significava que eu tinha a oportunidade de perguntar a respeito de February Friday, o que eu fiz. Então, só por curiosidade, rolei no sofá para ficar de frente para ele. Posso saber o segredo de February Friday? Aled mordeu o lábio e pensou um pouco. Ele se virou para ficar de frente para mim também. Certo, não se ofenda, mas acho que precisa continuar sendo um grande segredo. Achei aquilo bem justo. University, episódio 32, Barulho Cósmico. 110.897 visualizações. University. Você ainda está ouvindo? Deslize para baixo para ler a transcrição. Acho que agora, February, nós perdemos contato, como dizem. Não que já tenhamos mantido contato. No fim, ainda estou procurando onde você procurou, andando por onde você andou. Estou em sua sombra azul escura e parece que você nunca se vira para me ver ali. Às vezes me pergunto se você já explodiu como uma estrela e o que estou vendo é você 3 milhões de anos no passado e você não está mais aqui. Como podemos estar juntos aqui, agora, sendo que você está tão longe? Quando você está tão no passado? Estou berrando, mas você nunca se vira para me ver. Talvez eu já tenha explodido. De qualquer modo, vamos trazer coisas lindas ao universo.
O grande esquema das coisas. Quinta-feira, 15 de agosto, era o dia dos resultados. Também era o aniversário de 18 anos de Aled. Nossa amizade tinha se tornado isso. Meia-noite. Francis Janvier. Feliz aniversário, espero que você esteja em clima de festa. Te amo muito, seu lindo. Não acredito que meu amiguinho é um homem agora, estou chorando. Meia-noite e 2. Aled Last. Por que está me atormentando com mensagens vergonhosas dessas? Meia-noite e 3. Francis Janvier. Emoji de carinha sorridente dizendo sei lá. Meia-noite e 3. Aled Last. Nossa, mas obrigado, te amo. Emoji de florzinha e emoji de 2 olhinhos de coração. Meia-noite e 4. Francis Janvier. Isso que mata de vergonha, amigo. Meia-noite e 4. Aled Last. Foi minha vingança. Eu estava muito estressada com o dia dos resultados, porque é o que sempre faço. Também estava estressada porque não tinha visto nem falado com meus amigos de escola em quase 3 semanas. Se tivesse sorte, poderia entrar, pegar meus resultados e partir antes que alguém pudesse fazer a temida pergunta: como foram os resultados? Tenho certeza de que você se saiu bem, Francis, disse minha mãe, fechando a porta do carro. Tínhamos acabado de chegar à escola e eu estava morrendo de calor com o uniforme da escola. Ai, meu Deus, desculpa, essa é literalmente a coisa menos útil que eu poderia dizer. Bem isso, falei. Atravessamos o estacionamento até o prédio do ensino médio e subimos a escada. Minha mãe não parava de olhar para mim. Acho que ela queria dizer alguma coisa, mas, sinceramente, não há nada a dizer quando estamos prestes a ler 4 letras que moldam o resto da nossa vida. A sala estava cheia porque minha mãe e eu estávamos um pouco atrasadas. Professores e mesas entregavam envelopes de papel pardo. Taças de vinho eram oferecidas na mesa dos fundos para os pais. Uma menina da minha sala de história estava chorando a apenas 5 metros de distância e eu tentei não olhar para ela. Vou pegar um pouco de vinho para você, disse minha mãe. Eu me virei para ela, que olhou para mim e falou: É só a escola, não é? É só a escola, repeti balançando a cabeça. Nunca é só a escola. Minha mãe suspirou, mas não importa, no grande esquema das coisas. Se você está dizendo, falei revirando os olhos. Tirei 4 notas A. É a nota mais alta do meu nível. Eu esperava estar feliz com isso. Esperava pular de alegria e chorar de felicidade. Não senti nada disso. Só não era uma decepção. O dia de meus resultados do 10º ano foi um dia antes de Caris fugir. Era um dia de resultados obviamente importantes para ela, porque é quando os alunos do ano em que ela estava pegavam a maioria dos resultados das provas para se candidatarem à faculdade. Eu sabia que ela nunca tirava notas muito boas, mas aquele foi o único dia em que a vi ficar triste por isso. Eu havia acabado de receber a nota da prova de ciências que tinha feito um ano adiantado, pelo qual recebi um A+, e estava saindo daquela mesma sala, o CAI, com a minha mãe, olhando para o pequeno A+, em letras maiúsculas Times New Roman, o primeiro de muitos que viriam. Descemos a escada e estávamos prestes a sair do prédio quando Caris e Carol Last passaram a porta aberta, seguindo em direção ao estacionamento. Ouvi as palavras bem ridícula e imaginei que tivesse sido a Carol a dizê-las, mas até hoje não tenho certeza. Caris estava chorando e a mãe dela estava segurando o seu braço com tanta força que devia estar doendo. Bebi o vinho que minha mãe roubou para mim praticamente em um gole só, de frente para a parede, para que nenhum dos professores me visse. Então, passamos pela doutora Afolayan, que tentou chamar minha atenção, e saímos da sala. Descemos a escada e saímos do prédio, indo em direção à luz do sol. Eu segurava o envelope dos resultados com tanta força que o havia amassado e borrado meu nome. Tudo? Perguntou minha mãe. Você não me parece muito feliz. Ela estava certa, mas eu não sabia por quê. Francis! Eu me virei torcendo para não ser nenhum dos meus amigos, mas claro que era. Era Raine Sengupta. Ela estava encostada em um corrimão fora do prédio, conversando com alguém que eu não conhecia. Ela se aproximou de mim. O lado direito da sua cabeça tinha sido raspado recentemente. Tudo bem, amiga? Perguntou ela, assentindo para o meu envelope. Sorri. Sim, sim. 4 notas A. Minha nossa, parabéns! Obrigada, pois é, estou muito feliz. Então você está pronta para ir para Cambridge? É? Acho que sim. Legal. Fizemos uma pausa. E você? Perguntei. Raine deu de ombros. 2 Cs, um D e um E. Não fui ótima, mas acho que a Foloyan vai me deixar voltar, se eu fizer umas reposições. Ah,
Eu não fazia ideia do que dizer, e Rene claramente notou. Ela riu. Está tudo bem, não faço lição nenhuma e meu trabalho de arte foi uma merda. Nós nos despedimos meio sem jeito e eu e minha mãe fomos embora. Quem era aquela? Perguntou minha mãe assim que chegamos no carro. Rene Sengupta? Acho que você nunca falou dela. Ela é do meu grupo de amigos, não somos muito próximas. Meu telefone tocou e era uma mensagem de texto de Aled. Aled Last. 4A+. Tô dentro. Minha mãe abaixou o parasol diante do meu rosto. Está pronta para ir para casa? Perguntou. Sim, respondi. Botar medo. Havia um grande evento no Facebook para a noite pós-provas que aconteceria na Jones Arts no mesmo dia, para o qual todo mundo do ensino médio tinha sido convidado, mas eu não queria ir. Primeiro porque todo mundo ia encher a cara, o que eu poderia muito bem fazer sozinha na sala de casa enquanto assistia vídeos no YouTube, em vez de ter que me preocupar em pegar o último trem ou evitar assédio sexual. Em segundo lugar, eu não andava conversando com os meus amigos de escola ultimamente, só com Rene, e acho que, se estivéssemos no The Sims, nossa barra de amizade não mostraria quase nada. Eu sabia que Aled estava ocupado comemorando o aniversário com Daniel, o que era um pouco esquisito, já que eu achava que eles não andavam muito juntos ultimamente, mas Daniel era o melhor amigo dele da vida toda, então tudo bem. Minha mãe havia comprado champanhe e dito que poderíamos pedir pizza e jogar Master. Eu daria o presente de Aled a ele no dia seguinte. O que eu não estava esperando era Daniel Jun batendo à minha porta às 21h43. Eu estava bem alegrinha, mas teria rido muito mesmo sóbria. Ele estava usando o uniforme antigo da escola, o que usava antes de ir para a academy no ensino médio. Teoricamente, era totalmente normal. Um blazer e calça pretos, uma gravata simples azul marinha e um brasão com um T dourado. Mas, por causa do surto de crescimento de Daniel no último ano, a calça não passava dos tornozelos, e o blazer estava tão apertado e curto que ele estava ridículo. Ele só ficou parado, de sobrancelhas erguidas, enquanto eu ria sem parar. Meu Deus, você parece o Bruno Mars. Lágrimas se juntavam em meus olhos. Daniel franziu a testa. Bruno Mars tem ascendência porto-riquenha e filipina, não coreana, então isso é muito ofensivo. Eu estava me referindo ao comprimento da sua calça. Você vai fazer um teste para o Jersey's Boys? Ele hesitou. Vou. É esse mesmo o meu objetivo de vida. Escrevi no meu plano de carreira. Seus conhecimentos sobre Bruno Mars são impressionantes, por sinal. Eu me recostei na porta. Quer jogar Master? Estou no meio de uma partida. Bem, por que mais eu estaria aqui, Francis? Nós nos entreolhamos. Por que você está aqui? Perguntei. Não deveria estar com Aled? Ele ergueu as sobrancelhas de novo. Basicamente, íamos à festa pós-provas na Jones Arts, mas Aled não está muito a fim de ir e disse que seria legal te encontrar no aniversário dele. Pensei que vocês dois iam sair. Vamos. Sem mim. Até agora. Então eu estaria meio segurando vela. Ele riu. Pois é, estaria. Pensei em bater com a porta na cara dele. Você vai ou não? Perguntou ele. Você vai ser um idiota comigo a noite toda se eu for? Provavelmente. Pelo menos ele era sincero. Então tá, tenho umas duas perguntas. Primeiro, por que você está usando o uniforme antigo? Era o tema na festa da Jones Arts. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Você viu o evento no Facebook, pelo menos? Por alto. Sei. Em segundo lugar, por que o Aled não está aqui? Eu falei para ele que ia mijar. Ele acha que você está no banheiro agora? Isso. Fiquei olhando para o Daniel. Aquilo era uma ideia totalmente dele. Ele estava fazendo algo bacana por alguém. Claro, se fosse fazer algo legal por alguém, esse alguém provavelmente seria Aled. Mas mesmo assim, já era alguma coisa. Beleza, então. Legal, falei. Mas vai ser esquisito, já que você literalmente me detesta. Eu não literalmente te detesto, disse ele. Que drama! Comecei a falar de um jeito todo afetado. Ah, desculpa, quero dizer que não nos damos muito bem exatamente. Só porque você me bota medo o tempo todo. Desculpa, mas é você quem me bota medo o tempo todo. Nós ficamos olhando um para o outro. Paradoxo do medo, continuei. Um ciclo de medo. Medoception. Você vai assim? Perguntou ele. Olhei para minha roupa. Eu estava usando um macacão do Batman. Sim, algum problema? Muitos, disse ele virando-se. Muitos problemas.
Entrei e disse à minha mãe que ia à casa do Aled, e ela disse que tudo bem, já que tinha que assistir a The Great British Bake Off, e pediu para que eu não fizesse muito barulho quando entrasse. Peguei minhas chaves na tigela perto da porta, o cartão e o presente do Aled de cima da mesa da cozinha. Calcei os sapatos e dei mais uma olhada no espelho da entrada. Minha maquiagem estava uma porcaria e os cabelos tinham começado a se soltar do coque, mas eu não me importei muito com isso. O que íamos fazer? Encher a cara na casa do Aled? Era só o que podíamos fazer, aparentemente. Sei lá, então é. Beber, tá bom, sei lá. Usina elétrica. Não sei se você sabe. Falei enquanto descíamos a rua na direção totalmente oposta à casa do Aled. Mas esse não é o caminho para a casa do Aled. Você é tão inteligente, até impressiona, disse Daniel. Você tirou seus 4 As? Tirei. E você? Também. Legal. Falei e sacudi a cabeça. E aí, onde estamos indo? Não estou vestida para sair. Daniel andava alguns passos à minha frente. Ele se virou e começou a andar de costas, olhando para mim com o rosto iluminado pelas lâmpadas dos postes da rua. Pensamos em acampar no campo, disse ele. É permitido? Provavelmente não. Ah, você está infringindo a lei! Que orgulho! Ele só se virou de costas para mim. Hilário. Não vi você e o Aled andando juntos nesse verão, comentei. Ele não olhou para mim. E daí? Não sei. Você estava viajando? Ele riu. Quem me dera, respondeu. Você disse que não tem visto o Aled. Quando eu disse isso? Eu estava com a impressão de que entrava em território perigoso. Lembra, antes da minha prova de história, você foi conversar comigo. Ah, não, só estamos ocupados. Eu trabalho cerca de 5 dias por semana no Franklin Bennis, no centro, e você sabe que ele não é muito bom em responder mensagens. Ele sempre respondia as minhas mensagens, mas não disse isso ao Daniel. Como vocês ficaram tão próximos, afinal? Perguntou ele, franzindo o senho. Eu o salvei de uma casa noturna, falei, e Daniel não disse nada. Desviou o olhar e enfiou as mãos nos bolsos. O céu ainda não estava preto, só meio azul escuro e nebuloso, mas dava para ver a lua e algumas estrelas, o que era agradável. Pulamos a cerca para entrar no campo vazio ao lado do vilarejo, e eu fiquei surpresa ao notar como era silencioso. Não havia vento, nem carros, nada. A impressão que eu tinha era que não tinha estado em nenhum lugar tão silencioso a vida toda, apesar de eu morar ali, no interior, desde que tinha nascido. Em um pedaço de terra seca no meio do campo estava uma fogueira pequena, e ao lado dela, uma barraca grande, e ao lado dela, Aled Last, com o corpo todo iluminado pelo fogo. Ele estava usando o uniforme da escola que servia bem nele, porque eu havia vestido nos últimos 2 meses, mas ainda ficava meio esquisito. Provavelmente porque eu estava acostumada a vê-lo usando shorts de cores interessantes e blusas largas. Como era possível que ele tivesse 18 anos? Como era possível que alguém que eu conhecesse tivesse 18 anos? Passei por Daniel com a sua calça curta, corri pela grama e caí em cima do Aled. 1 hora depois, já tínhamos bebido 3/4 de uma garrafa de vodka, o que não era bom para mim, porque o álcool faz com que eu durma. Aled tinha aberto seu presente, um rádio em forma de arranha-céu. As janelas piscavam no ritmo do som quando o rádio estava ligado. Ele me disse que aquela era a melhor coisa que ele já tinha visto na vida, o que provavelmente era mentira. Mas fiquei feliz por ele ter gostado. Funcionava a pilha, então sintonizei a rádio 1 ao fundo e um programa com temática eletrônica estava sendo transmitido, com sintetizadores e baixo. As luzes da cidade e da usina elétrica brilhavam ao longe. Daniel deu uma olhada e disse: Meu Jesus do céu! Você sabe sobre o University, não sabe? Daniel bêbado era mais sarcástico, falava mais palavrões e era mais mandão do que o Daniel sóbrio, mas de algum modo era mais fácil rir dele do que dar na cara dele. Falei. Disse Aled. Não enrolem, eu sei qual é a de vocês. Daniel jogou a cabeça para trás e riu. Bom, era só questão de tempo até alguém descobrir. Ele se inclinou na minha direção. Há quanto tempo você ouve? Você já ouvia quando eu tocava baixo na música tema? Eu ri. Você toca baixo? Não mais. Aled interrompeu antes que eu pudesse dizer algo mais. À meia hora, ele estava balançando um graveto em chamas no ar, fazendo formas com fogo. Ela é a nova artista. Daniel franziu o senho. Artista? É, ela fez o GIF do episódio na semana passada. Ah,
A voz do Daniel ficou mais baixa. Não ouvi o da semana passada ainda. Aled sorriu. Você é um fã fajuto. Cala a boca. É claro que eu sou fã. Fã fajuto. Fui a primeira pessoa a sequer me inscrever. Fã fajuto. Daniel jogou um punhado de terra em Aled, e Aled riu e se virou para não ser acertado. A noite toda foi boba assim. Eu não entendia bem por que estávamos juntos. Aled não era da minha turma. Ele não frequentava a minha escola. Daniel nem gostava de mim. Que tipo de grupo de amigos é formado por 2 meninos e uma menina? Daniel e Aled começaram a falar sobre suas notas. Só estou muito aliviado, dizia Daniel. Tipo, entrar em uma boa universidade para estudar biologia. Eu quero isso há uns 6 anos. Eu me odiaria se estragasse tudo agora. Estou muito feliz por você, disse Aled, que estava deitado de lado, ainda enfiando um graveto no fogo. Você deve estar muito feliz por você. Não sei, disse Aled, o que eu não entendia muito bem. Por que ele não ficaria feliz com as notas? É bom. Só acho que não me importo com nada tanto assim. Você se importa com o University, falei. Aled olhou para mim. Ah, é. Tá, verdade. Eu estava cansado. Sentia meus olhos se fechando. Pensei em Caris. Tínhamos nos embriagado desse jeito no mesmo dia 2 anos atrás, na noite de resultados, naquela festa. Tinha sido uma noite ruim. Quando exatamente eu ia falar sobre Caris com Aled? Bem, vi muita gente chorando por causa das notas hoje cedo, então acho que vocês deveriam estar comemorando, disse Daniel. Ele passou as garrafas de vodka e de Coca-Cola a Aled. Beba, aniversariante! Eu sabia que chegaria ao nível seguinte de embriaguez logo, no qual eu diria coisas das quais me arrependeria depois. Talvez eu acabasse dormindo antes disso, talvez não. Arranquei um pouco de grama do chão e comecei a jogá-la no fogo. Kane não teria gostado. Estávamos em um campo, depois não estávamos mais, e depois voltamos a ele. Eu tinha conseguido um cobertor e Aled e eu estávamos cantando uma música de Kanye West. Aled sabia a parte toda do rap, mas eu não, então ele fez uma apresentação dramática na frente das estrelas. Estava quente e o céu estava lindo. Kane não teria gostado. Estávamos na barraca e Daniel tinha dormido depois de vomitar no mato e de voltar com um arranhão enorme no braço. Aled dizia, por um lado, estou pensando que esse trabalho é importante, tipo, é muito importante que eu receba boas notas e seja aceito, mas por outro lado, meu cérebro está meio, não sei, não me importo, vai ficar tudo bem no fim ou algo assim. Então estou chegando a um ponto no qual não faço nenhum trabalho se não tiver, só faço as coisas que tenho que fazer, mas não me importo. Não sei. Isso não faz o menor sentido. Por algum motivo, fiquei assentindo, sorrindo e concordando. Quem é February Friday? Pergunto a Aled. Não sei, responde ele. Mas somos amigos, digo. Isso é irrelevante, diz ele. É alguém por quem você está apaixonado, como diz o fandom? Ele ri e não responde. Estamos no meio do campo vendo quem grita mais. Tiramos fotos borradas e escuras e postamos no Twitter. Fico me perguntando se é uma boa ideia, apesar de eu saber que ninguém conseguiria ver nosso rosto, mas não consigo fazer nada a respeito. Rádio, @Universicity, @Toulouse, Toulouse espontânea, foto borrada do seu queixo duplo. Toulouse, @Toulouse, @Universicity Rádio, revelado. Foto borrada dos sapatos de Aled. Estamos deitados na grama. Acho que estou ouvindo uma raposa. Digo. A voz dentro da minha mente é a voz de rádio, diz Aled. Como pode você não estar com frio? Digo. Parei de sentir qualquer coisa há muito tempo, diz Aled. Estamos deitados na barraca. Eu costumava ter pesadelos bem pesados chamados terrores noturnos, quando acordamos ainda achando que estamos em um pesadelo. Digo. Toda noite. Sinto dor no peito e tenho certeza de que vou morrer, diz Aled. Não acontecem mais na adolescência, digo. As dores no peito ou os terrores noturnos, diz Aled. Estamos tentando gravar um episódio de University há 10 minutos, mas a única coisa que aconteceu até aqui é que Aled e eu estamos brincando de pega-pega, o que me faz cair em cima dele de novo, sem querer dessa vez. Passei vários minutos sendo um personagem que criei na hora e chamei de Toulouse, como minha identidade na internet. E agora nós três estamos brincando de eu nunca. Eu nunca... Aled toca o seu queixo. Eu nunca peidei e culpei outra pessoa.
Daniel resmunga e eu dou risada, e nós dois tomamos um gole da nossa bebida. Você nunca fez isso? Pergunta Aled. Não, não sou tão descarado. Assumo a responsabilidade por minhas atitudes. Certo. Eu nunca... Olho para os dois. Nunca desrespeitei a hora de voltar para casa. Daniel ri. Você é muito fraquinha, diz tomando um gole da bebida. Aled olha para mim e diz. Então eu também sou fraquinho. No mesmo instante, Daniel parece se sentir culpado. Eu nunca... Daniel dá um tapinha na garrafa. Disse que amava alguém sem de fato amar. Digo um ah. Aled levanta o copo como se fosse tomar um gole, mas então aparentemente muda de ideia e esfrega os olhos. Ou talvez só precisasse esfregar os olhos. Nenhum de nós bebe. Tá. Eu nunca... Aled faz uma pausa e seu olhar perde o foco. Eu nunca quis fazer faculdade. Daniel e eu ficamos calados por um tempo. Então Daniel ri como se Aled estivesse de brincadeira, e Aled ri como se tivesse mesmo de brincadeira. Mas não sei o que fazer, porque não parece nem um pouco que Aled está de brincadeira. Eu cochilo pouco tempo depois na barraca e acordo com Daniel dormindo ao meu lado. Aled não está em lugar nenhum, então saio da barraca e o encontro caminhando em círculos na grama, com o telefone perto da boca, murmurando coisas que não consigo ouvir direito. Vou até ele e pergunto, o que você está dizendo? Ele olha para frente e o seu corpo todo se retrai. Meu Deus, não vi que você estava tão perto. Nós dois nos esquecemos do que estávamos falando. Daniel acorda para cantar. Não nos resta nada, com a gente. O vídeo é borrado. Nós correndo pela paisagem no escuro. Imagens de olhos, de pele. Postamos o episódio no YouTube antes de mudar de ideia. Daniel e eu estamos deitados um ao lado do outro e ele diz... Um dia, quando eu ainda tinha 5 anos, uma menina riu do meu nome de verdade, tipo, o dia todo. Ela ficou correndo pelo parquinho, gritando Daesung, 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 tem um nome idiota, com uma voz bem idiota, e me deixou muito triste. Tipo, eu comecei a chorar, e minha professora teve que chamar minha mãe. Eu ainda estava chorando quando a minha mãe foi me buscar. Minha mãe com certeza é a mulher mais doce do mundo. Então, ela me levou para casa e disse, o que acha de ganhar um nome inglês de verdade? Moramos na Inglaterra agora e você é um menino inglês. Aquilo me deixou muito feliz na época. Ela pediu para a escola mudar meu nome no registro para Daniel. E foi isso. Concordo com a cabeça. Você queria que as pessoas te chamassem de Daesung? Queria. Sei que minha mãe teve boa intenção, mas Daniel parece uma mentira. Pode ser que eu use o meu nome verdadeiro quando entrar na faculdade. Às vezes eu queria ter um nome etíope, digo, ou outro nome do leste africano. Queria ser mais próxima de minha etnia, na verdade. Daniel vira o rosto para mim. E seus pais, eles não são... Minha mãe é branca, meu pai é etíope, mas ele e minha mãe se divorciaram quando eu tinha 4 anos e ele mora na Escócia agora, tem outra família. Ainda conversamos por telefone com frequência, mas eu só o vejo algumas vezes por ano e quase nunca vejo meus avós, tios, tias e primos daquele lado da família. Eu só queria me sentir mais próxima deles. Às vezes eu tenho a impressão de que sou a única pessoa negra que conheço. Tipo, o sobrenome do meu pai é Mengesha. Queria ser Francis Mengesha. Francis Mengesha. Parece bom. Eu sei. Suas iniciais seriam FM, como Rádio FM. Ainda consigo ouvir a raposa. Parece que alguém está sendo brutalmente assassinado. Aled se deita ao lado da fogueira e fecha os olhos. E Daniel rola, se ajoelha, coloca as mãos espalmadas na grama, uma de cada lado do rosto de Aled, e se inclina para ele. Aled abre os olhos, mas não estabelece contato visual. Seus olhos se encolhem quando ele ri e rola para o lado, afastando Daniel. Vou ver a raposa seguindo em direção ao som, em direção à trilha na mata. Eu imaginaria que sentiria medo ou coisa assim, na mata escura à noite, mas não sinto. Estou chegando quando uma pessoa começa a caminhar na minha direção. Aí fico assustada, assustada demais, e quase me jogo no chão ou viro e corro. Mas ilumino a pessoa com a luz do meu celular, e é realmente Carrie Celeste, caminhando no escuro no meio da noite. Jesus Cristo! Digo. Não, espere, não é ela, é só um sonho. Espera, estou dormindo agora? Não é ele, diz Caris, sou eu. Eu não me surpreenderia se fosse Jesus, porque parece que ela saiu do céu, ou talvez seja apenas a luz do meu celular brilhando na pele dela e em seus cabelos platinados. Eu não estava sonhando,
Aquilo realmente aconteceu 2 anos atrás, na noite do dia dos resultados. Estávamos em uma festa em uma casa. Ela foi para o mato. Por que eu estou me lembrando disso agora? Você é tipo uma mulher raposa? Perguntei a ela. Não, só gosto da vida selvagem, disse ela, à noite. Você não deveria andar no escuro à noite. Nem você. Bom, você me pegou agora. Talvez não estivesse acontecendo nada. Estávamos bebendo. Eu, principalmente. Tínhamos ido a várias festas antes daquela. Eu estava me acostumando a ver as pessoas apagando ou simplesmente vomitando em vasos de plantas. Estava me acostumando com um grupo de garotos que sempre se reunia no jardim para fumar maconha, porque, bem, não sei ao certo por que eles faziam isso. Eu estava me acostumando com as pessoas que ficavam umas com as outras sem pensar 2 vezes, ainda que me desse nojo só de ver. Voltamos juntas para a festa. Eram 2 ou 3 da madrugada. Entramos pelo portão dos fundos e passamos por alguns corpos na grama. Ela estava tão quieta naquele dia, quieta e triste. Nós nos sentamos em um sofá na sala. Estava tão escuro que mal conseguíamos nos ver ali. O que foi? Perguntei. Nada, disse ela. Não insisti, mas, depois de um tempo, ela continuou. Tenho inveja de você, disse Caris. O quê? Por quê? Como você simplesmente desliza pela vida. Amigos, escola, família. Ela balançou a cabeça. Você desliza pela vida sem errar. Abri a boca para dizer algo, mas não tive o que dizer. Você tem muito mais força do que pensa ter, disse ela, mas você desperdiça isso. Só faz o que todo mundo manda. Eu ainda não sabia do que ela estava falando, então só disse. Você é esquisita para alguém de 15 anos. Ah, você parece uma adulta falando. Franziu o senho. É você quem está se fazendo de superior pra cacete. Você fica de boca suja quando bebe. Sempre sou boca suja na minha mente. Todo mundo é diferente dentro da própria mente. Você é muito... De repente, estamos perto do fogo e Aled está dormindo ao lado de Daniel na barraca e o tempo vai passando. Como chegamos aqui? Caris está mesmo aqui? A luz dourada do fogo, ela parece demoníaca. Por que você é assim? Pergunto a ela. Eu quero... Ela está segurando uma bebida. De onde tirou o copo? Isso não pode estar acontecendo. Não está acontecendo de verdade. Só quero que alguém me ouça. Não me lembro quando ela foi embora, nem de mais nada que ela disse, exceto 2 minutos depois, quando ela se levantou. Ninguém me escuta. Monte de cobertores. Estávamos deitados no tapete da sala de estar de Aled. A barraca tinha sido uma má ideia. Estava frio, ficamos sem água e nenhum de nós queria fazer xixi ao ar livre. Por isso entramos. Acho que entramos. Não me lembro desse momento, só de Aled murmurando algo a respeito de sua mãe ter viajado com a família por uns dias, o que era esquisito, porque, afinal, como uma mãe não passaria o aniversário do filho com ele? Daniel adormeceu de novo no sofá e Aled e eu nos deitamos no chão. Havia cobertores em cima de nós. Todas as luzes estavam apagadas e eu só conseguia ver os olhos claros de Aled. Só ouvia um burburinho baixo vindo do rádio arranha-céu. Não conseguia acreditar no quanto eu amava Aled Last, ainda que não fosse da maneira ideal que tornasse socialmente aceitável que morássemos juntos até a morte. Aled se virou para ficar de frente para mim. Você saía muito com a Caris? Perguntou ele, a voz apenas um murmúrio. Tirando o trem? Não tínhamos falado sobre a Caris ainda. Para falar a verdade, não éramos muito amigas. Menti. Saíamos juntas quando eu estava no primeiro ano, mas não éramos muito amigas. Aled continuou olhando para mim. Ele mexeu a sobrancelha de leve. Eu queria perguntar por que ele nunca se sentava com a irmã no trem que nos levava à escola. Queria perguntar se Caris tinha falado sobre mim durante aquele verão em que todos tínhamos 15 anos. Queria perguntar o que ela havia dito quando chegou em casa na noite em que a beijei, se ainda estava brava, se contara a ele que tinha gritado comigo, se havia dito que me detestava agora, se sempre tinha me detestado. Queria perguntar se ele tinha notícias dela, mas não consegui, então não o fiz. Queria dizer para ele que ela foi embora por minha causa. Queria contar para ele que eu já tinha sido afim da irmã dele e que um dia a beijei quando ela estava triste porque pensei ser a coisa certa a fazer, apesar de ter sido a coisa errada. Sabia... A voz de Aled falhou e ele ficou sem falar por meio minuto. Minha mãe não me conta onde ela está, nem como ela está. O quê? Por que não? Ela não quer que eu a veja. Minha mãe a odeia.
Odeia mesmo. Não é só reprovação materna nem nada assim. Minha mãe não quer vê-la nunca mais. Isso é bem doido? Às vezes eu levava um baque com o peso de todas as coisas que não sabia, não só em relação a Caris, mas em relação a tudo, qualquer coisa. Como é ter uma mãe de quem a gente não gosta ou que não gosta da gente? Como é fugir de casa? Não sei, nunca saberei. Sempre vou me sentir péssima por não saber. Acho que pode ter sido minha culpa, falei. O que foi sua culpa? A partida de Caris. Aled franziu o senho. O quê? Por que você diria isso? Eu precisava contar para ele. Eu a beijei. Acabei com a nossa amizade. Alex hesitou assustado. O quê? Você? Assenti, suspirei e me senti como se tivesse acabado de sair do mar. Aquilo não foi sua culpa, disse ele. Não foi. Ele pigarreou. Não foi sua culpa. Eu me detestei. Eu me detestei tanto que queria mergulhar no chão e ir para o centro da terra. Não sou sua amiga por causa dela, falei. Não pensei isso. Ele me abraçou nesse momento. Foi um pouco difícil, porque nós dois estávamos deitados no chão, mas basicamente deixamos de ser 2 montes de cobertores e passamos a ser um monte gigante de cobertores. Não sei quanto tempo ficamos assim. Passei muito tempo sem checar meu telefone. Então ele disse: Você acha que seremos famosos um dia? Não sei, respondi. Acho que não quero ser famosa. Deve ser estressante ver pessoas tentando desvendar nossa identidade o tempo todo. O fandom, eles são malucos, lindos e intensos, mas malucos. Sorri. É meio divertido. Parece que fazemos parte de um mistério enorme. Ele sorriu. Fazemos parte de um mistério enorme. Você quer ser famoso? Eu só quero ser especial. Você é especial. Ele riu e disse: Ah, cala a boca. Azul escuro. Só me lembro de ter acordado no carpete, morrendo de frio no escuro. Devia ser 3 da madrugada, talvez 4, com um gosto esquisito na boca, com algum produto que usaríamos na aula de química, com tudo morto ao meu redor, com a poeira flutuando no ar, sem Aled e Daniel. Precisava muito fazer xixi, por isso deixei um monte de cobertores e saí da sala em direção ao banheiro, mas parei no instante em que ouvi vozes vindas da cozinha. Eles não me viram na porta porque estava quase totalmente escuro. Mal conseguia vê-los também. Eram só manchas iluminadas precariamente pelo luar. Mas não precisava. Estavam sentados à mesa na sala de jantar. Aled encostado a cabeça no braço. Daniel apoiado o queixo em uma das mãos, um olhando para o outro. Daniel tomou um gole de uma garrafa dentro da qual devia haver vinho. Não tive certeza. Eles demoraram para falar. Mas não tem a ver com as pessoas saberem ou não, disse Aled. Não tem a ver com ninguém. Não me importo mesmo com o que os outros vão pensar. Está claro que você tem me evitado, disse Daniel. Mal nos vimos durante todo o verão. Você andou ocupado, estava trabalhando. Estava, mas eu conseguiria tempo para você se você quisesse. Mas parece que você não quer. Quero sim. Então pode me dizer o que está acontecendo? Daniel parecia incomodado. A voz de Aled ficou mais baixa. Não tem nada acontecendo. Se não gosta de mim é só falar. Não tem motivo para mentir. É claro que eu gosto de você. Estou falando em outro sentido. Aled ergueu a mão e tocou o braço de Daniel, mas quando respondeu, parecia estar falando sozinho. Olha, por que estaríamos assim se eu não gostasse de você em outro sentido? Daniel se mantinha parado. Pois é. Pois é. Acho que foi quando percebi o que estava acontecendo, segundos antes de acontecer. Lembro que nem fiquei surpresa. Não sei o que senti. Talvez tenha me sentido meio solitária. Aled levantou a cabeça e os braços. Daniel se acomodou neles e encostou a cabeça no peito de Aled, que o abraçou com força, passando a mão lentamente pelas costas de Daniel. Quando eles terminaram de se abraçar, Aled ficou ali, esperando acontecer. Daniel levantou uma das mãos, passou os dedos pelos cabelos de Aled e disse: Você precisa cortar o cabelo. Então Daniel se inclinou e o beijou. Eu me virei. Não precisava ver mais nada. Acordei um pouco depois no tapete, congelando de frio no escuro, e Aled respirava como se fosse um astronauta sem oxigênio, sentado ao meu lado com a cabeça inclinada para a frente e o rosto totalmente coberto pelas mãos. Daniel não estava ali. Aled continuou respirando, respirando e com as mãos na cabeça. Eu me sentei, pousei a mão no ombro dele e disse: Aled?
Ele não olhou para mim, só continuou tremendo e, de repente, eu notei que ele estava chorando. Tentei me movimentar para que ele pudesse olhar para mim e repetir: Aled? Nada aconteceu até ele emitir um gemido horroroso. Não foi só um choro, foi pior. Era o tipo de choro em que queremos arrancar os olhos e esmurrar uma parede. Eu não aguentei ver. Não suporto quando as pessoas choram, muito menos quando choram assim. Eu o abracei e o mantive ali. O corpo inteiro dele tremia e eu não sabia mais o que fazer. Então só fiquei ali e perguntei: o que foi? Perguntei bilhões de vezes, mas ele continuou balançando a cabeça e eu não sabia o que aquilo significava. Quando consegui fazer com que ele se deitasse e perguntei de novo, ele disse: Desculpe. Desculpe. Minutos depois acrescentou: Não quero fazer faculdade. Acho que ele ainda estava chorando quando eu adormeci. Quando acordei de novo, Daniel estava no sofá, dentro do saco de dormir, como se tivesse acampado sobre as estrelas. Percebi de repente que Daniel era February Friday. Claro que sim, romance secreto, melhor amigo de infância. Dava para ser mais romântico do que isso? Não que eu entendesse dessas coisas. Pensei que ficaria feliz por finalmente saber, mas não senti nada. Olhei para o teto, meio esperando encontrar umas estrelas ali, mas não havia nada. Senti muita vontade de fazer xixi de novo, então me sentei e olhei para Aled, que estava dormindo de novo, deitado ao meu lado no chão, com a cabeça virada para mim, uma das mãos embaixo do rosto. Estreitei os olhos e achei a pele sobre os olhos dele meio arroxeada, o que era esquisito, mas pensei que podia ser a luz, que parecia estar presa em um estado azul escuro permanentemente. 2. Férias de verão B. O pior episódio. Eu já tinha acordado muitas vezes enquanto dormia na casa de alguém, mas nunca com uma pessoa me abraçando, o que era o que Aled estava fazendo quando acordei às 11h34 da manhã seguinte, com a sensação de que fogos de artifício estouravam dentro da minha cabeça. Não me lembrava de muita coisa, mas sim de que Aled e Daniel estavam ficando, de que Daniel era February Friday, de que Aled tinha começado a chorar sem motivo e de que tínhamos gravado e postado, bêbados, um episódio de University. Parecia que alguma coisa ruim tinha acontecido, ainda que tudo estivesse igual. Quando voltei para a sala com uma tigela de cereal, Aled e Daniel estavam sentados lado a lado no chão. Fiquei me perguntando se eles poderiam ter discutido na noite passada, o que explicaria o choro repentino de Aled, mas eles estavam quase encostados um no outro, vendo um vídeo no telefone de Aled. Demorei um pouco para entender o que era. Eu me sentei ao lado deles e observei em silêncio. Quando terminou, Daniel disse: Nossa, que coisa vergonhosa! Aled disse: É o pior episódio que já fizemos. Eu disse: Vejam as visualizações. As visualizações, que normalmente eram de 5 ou 6 mil para cada episódio novo, tinham sido de 30.327. 5 coisas estranhas com as quais sou obcecado. Um youtuber famoso tinha promovido o University em seu canal. O vídeo se chamava 5 coisas estranhas com as quais sou obcecado, e além de um cofre em formato de porquinho vestindo um tutu, um aplicativo de Dodge, um jogo chamado Can Your Pet e um telefone em formato de hambúrguer, o youtuber falava sobre como gostava de um podcast esquisito e pouco valorizado chamado University. O canal tinha mais de 3 milhões de inscritos. O vídeo, 4 horas depois de postado, tinha 300 mil visualizações e continha um link para o episódio do University na descrição. Demorei 2 minutos no Tumblr para descobrir que isso tinha acontecido e ainda, sentados no tapete, Aled, Daniel e eu assistimos ao vídeo no telefone de Aled. Por último, queria falar sobre um canal bizarro pelo qual sou maluco, disse o youtuber, levantando uma das mãos. Uma imagem do logo do University apareceu na tela. University é um podcast sobre um estudante que envia mensagens com pedidos de socorro de uma universidade futurista dentro da qual está preso. O que eu adoro é que ninguém sabe quem faz o programa e tem um monte de teorias conspiratórias malucas a respeito dele. Tipo, as pessoas se questionando se os personagens são mesmo pessoas reais na vida real. Só pensei em acrescentar o podcast nesse vídeo um pouco antes de gravá-lo, porque o criador do programa postou um novo episódio há cerca de meia hora. Provavelmente há algumas horas, para quem estiver assistindo a esse vídeo, e alcançou um nível totalmente novo de esquisitice. Mal dá para entender o que está rolando.
Uma hora a gente ouve uns sons esquisitos e gritos, depois ouvimos pessoas brincando de Eu Nunca, e o personagem principal, Rádio Silêncio, está surtando. É tão esquisito e eu adoro simplesmente não ter ideia do que está acontecendo na maior parte do tempo. Uma vez, fiquei acordado até às 6 da manhã lendo a respeito de todos os mistérios e conspirações no programa. Se você gosta das minhas histórias esquisitas nesse canal, precisa conferir. Vou deixar um link na descrição. Isso é muito surreal, disse Aled. É, falei. Eu assistia aos vídeos daquele youtuber desde os meus 14 anos. Queria que ele tivesse postado o link para o primeiro episódio, disse Aled. Eu ia apagar esse episódio. Franzi a testa. Você quer apagar o episódio? Quero. Está ridículo e uma porcaria. Ele fez uma pausa. E nem foi postado numa sexta-feira. Sempre posto às sextas. Bom, pelo menos atraiu mais gente para o programa. É bom. Disse ele. Resmungou de novo e apoiou a cabeça na mão. Por que eu postei isso? Daniel e eu não dissemos nada. Acho que não sabíamos o que dizer. Pensei que deveríamos ficar felizes em relação a isso, mas talvez fosse errado. Aled não parecia feliz. Ele se levantou e disse que prepararia uma torrada, e Daniel e eu nos entreolhamos. Daniel se levantou e foi atrás dele, e eu fiquei ali, assistindo ao episódio de novo. University, episódio 126, Escola Fantasma. 598.230 visualizações. Interrogação, 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 que? Deslize para baixo para ler a transcrição. Você se lembra de como os coelhos nos olhavam quando descemos a rua? Com inveja, talvez, ou assustados. Eu estava sempre atrás dela, esperando o vidro descer. O nome em latim da raposa é Vulpes Vulpes. Você sempre gostou do nome. Esses problemas da escola fantasma me irritam. Problemas parece ser pouco. Você vai fumar seus cigarrinhos enquanto se inclina para fora da janela sobre as estrelas? Você sempre teve coragem suficiente para arder no fogo. Queria saber se você se arrepende de sua obsessão com Bukowski. Eu me arrependo e nem era eu quem tinha a obsessão. Pelo menos você era despreocupado o suficiente para dizer que tinha obsessão por algo. Só digo coisas horrorosas porque sinto culpa. Não quero ter nada a ver com isso. Detesto quando me dizem o que tenho que fazer. Por que preciso ir só porque todo mundo está mandando? Minha mãe? Ninguém poderia tomar decisões por mim. Estou aqui agora. Estou esperando e vai acontecer. Havia escolha, por acaso? Parece que eu me importo com a escola, por acaso? Não me lembro de quando aconteceu. Não me lembro de nada que tenha feito nem do porquê. Tudo é muito confuso. Tudo fica melhor sobre as estrelas, acho. Se tiver outra vida depois da morte, te encontro lá, colega. Vai dormir. Sexta-feira, 16 de agosto, 21h39. Aled Last. Francis, temos 50.270 agora. Socorro. Às 23h40, Francis Janvier. É? Caramba, aquele youtuber tem muita influência. Bem impressionante. 23h46, Aled Last. De todos os episódios que poderiam ter viralizado, tinha que ser bem esse, né? KKKK. Ótimo. 23h50, Francis Janvier. Ah, cara, que pena. Dá para apagá-lo, né? É seu programa, você tem controle. 23h52, Aled Last. Não posso perder isso. Já me deu mais de 3.000 novos inscritos. 23h53, Francis Janvier. Sério mesmo? 23h54, Aled Last. Pois é, muitos comentários do YouTube dizem que eles gostaram muito de Toulouse. 23h55, Francis Janvier. Sério? Mas eu estava péssima, meu Deus. 23h55, Aled Last. Sinceramente, há muito tempo não recebo uma reação tão positiva assim para um parceiro. Quer participar do próximo? 23h56, Francis Janvier. Sim? Certeza? 23h57, Aled Last. Eu não teria perguntado se não tivesse certeza. Haha. 23h58, Francis Janvier. Muitos emojis de coração. Terça-feira, 20 de agosto. 11h20, Aled Last. 50.000 inscritos. Isso pede uma ida à Pizza Hut. Você tem grana? 11h34, Francis Janvier. Parabéns, cara, tenho. A gente se encontra em 5 minutos.
Quarta-feira, 21 de agosto. Às 2h17, Allée de l'Est. Ei, você quer cantar Não Nos Resta Nada quando gravarmos amanhã, sozinha? 2h32, Francis Janvier. Sozinha? Você sabe que não canto nada, certo? Sou totalmente desafinada. 2h34, Allée de l'Est. Certo, isso vai tornar as coisas mais interessantes. Sexta-feira, 30 de agosto. Às 4h33 da manhã, Allée de l'Est. 75 mil inscritos. Como? Por quê? Literalmente ficamos bêbados e resmungamos para uma câmera. 10h45 da manhã, Francis Janvier. Tô indo na sua casa agora. Cara, você tá dormindo, né? Levanta ou vou ficar tocando a campainha sem parar. 11h03, Allée de l'Est. Pare de tocar a campainha, por favor. Domingo, 1º de setembro. 00h34, Francis Janvier. Não quero ir à escola amanhã. Posso ir para a faculdade com você? 00h35, Allée de l'Est. Não, vai dormir. 00h36, Francis Janvier. Tá na cara que você não me conhece. 00h37, Allée de l'Est. Precisa parar de ir para a cama às 4 horas, agora que o verão acabou. 00h37, Francis Janvier. Silêncio. 00h38, Allée de l'Est. Quer que eu cante uma canção de ninar para você? 00h38, Francis Janvier. Sim, por favor. 00h39, Allée de l'Est. Vá dormir. Vá dormir. Vá dormir, pequena Francis. É só isso. 00h41, Francis Janvier. Que lindo! Vou me lembrar desse momento para sempre. 00h42, Allée de l'Est. Cala a boca e vai dormir. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da segunda parte.